A resposta para mim se divide em duas: a questão bíblica e a questão contextual. Biblicamente falando, porque o Novo Testamento ele vai mostrar a estratégia da plantação de igrejas como a estratégia mais efetiva de estabelecer comunidades de seguidores de Jesus. É uma impressão que eu tenho de que uma igreja plantar outra igreja nos parece ser o básico. Parece que a gente perdeu isso como a nossa missão principal. Eu sou um plantador, mas eu não planto com a mentalidade de plantação, porque eu não venho da mentalidade de plantação. Uma igreja que não se envolve com plantação de novas igrejas, ela perdeu essa visão do Novo Testamento, ela não está cumprindo a sua missão, por mais que ela tenha, às vezes, um movimento, aconteça lá coisas, tem bons cultos, mas se ela não tiver essa visão, ou não construir essa visão, ela tende a morrer. Paulo fala assim: já falei para vocês presencialmente, agora falo por carta, não se relacione com as pessoas imorais. Só que às vezes a gente lê só até aí, né? Só que na continuação assim: não estou falando das pessoas imorais, avarentas, deste mundo, porque senão vocês tinham que sair do mundo. Eu tô falando das pessoas que se dizem cristãs e não são. Ide, portanto, fazei discípulos. Essa é a ordem de Jesus para a igreja dele, fazer novos discípulos. A pergunta é: como nós podemos fazer novos discípulos? É sobre isso que nós vamos falar hoje, trazer essa ideia para você, qual é a melhor forma, segundo a Bíblia, de cumprirmos a missão de Deus. Eu queria que você ficasse com a gente, porque logo mais, depois da vinheta, a gente começa esse papo. Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao CTM Cast, podcast da Convenção Paulistana Central, um espaço reservado e aberto para que nós possamos refletir sobre temas relacionados à missão de Deus. É muito bom ter você com a gente por aqui, seja muito bem-vindo. Eu quero já pedir para você fazer todo aquele movimento da internet, faz um comentário aqui no chat, compartilha o link, curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, enfim, faça todo esse movimento porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e a comunicar essa palavra com mais irmãos. Quero mandar um abraço aqui também para os nossos amigos e irmãos de outras convenções, né? Além da Convenção Paulistana Central, nós temos aqui parceiros e amigos, por exemplo, posso citar um aqui, o pastor Fábio da Convenção Ceal, todos os nossos irmãos da Convenção Ceal. Se você está nos acompanhando aí, é muito bom ter você aqui, seja muito bem-vindo, é um espaço nosso para reflexão. E eu sempre faço aqui o agradecimento a todas as igrejas da Convenção Paulistana Central, que são os irmãos que patrocinam esse projeto, que nos ajudam a compartilhar o reino de Deus por meio desse podcast com a nossa comunidade. Hoje nós vamos falar sobre um tema que de fato mexe com o nosso coração. Vamos falar sobre plantação de novas igrejas, exatamente sobre isso. Comecei aqui a introdução dizendo que a ordem de Jesus é para que façamos discípulos, certo? E qual é a melhor forma de fazermos discípulos? À luz da Bíblia, plantando novas igrejas, abrindo novos espaços em que o povo de Deus se reúne para falar e celebrar ao Senhor, para falar do Evangelho e celebrar ao Senhor. E como sempre, eu recebo aqui alguns convidados, nós recebemos alguns convidados, e o meu amigo pastor Kennedy Matos sempre está comigo aqui, nesse movimento de falar do Evangelho. Pastor, fala aí um auê para os nossos irmãos. Auê não. Auê dá problema. Vamos chamar alguém aqui para tratar desse assunto, né? Só para provocar, dar uma saudação. Legal.
Bom, irmãos, é muito bom estar aqui novamente com vocês, batendo sempre esse papo interessante, é um privilégio, uma oportunidade. E vamos lá, vamos nesse assunto aí que é um assunto muito importante pra gente tratar. Amém. Ó, e hoje você sabe que a gente tá recebendo um convidado muito especial, você já viu na thumb do vídeo, aqui na descrição do vídeo também. A gente tá recebendo aqui um São Paulino dos bons, esposo da Paula, pai do Rafa e do João. Estamos recebendo aqui o pastor Júnior Mendes, nosso amigo, Filipão, irmão. Beleza? Seja bem-vindo. Cara, seja bem-vindo. Bom ter você Obrigado. aqui. Cara, muito legal ter você aqui. Dá aí uma saudação para os nossos irmãos e a gente vai começar nosso papo. Tudo bom, pessoal? Bom estar aqui com vocês, bom estar aqui com esses meus irmãos e amigos aqui pra gente conversar sobre um assunto que também pra mim é palpitante, que cola no meu coração faz um tempo já. Então é um privilégio poder estar aqui e compartilhar aquilo que Deus tem feito e quem sabe te inspirar também a dar passos em direção a essa ideia de fazer discípulos por meio da plantação de novas igrejas. Amém. Você é muito bem-vindo, muito bom ter você aqui. A gente sabe que trouxe o cara certo, né, Kennedy? Sim. Para conversar sobre o tema. O cara mais radioativo da promessa. Chernobyl ambulante. O cara irradia, né? O cara irradia coisas boas, coisas boas. Ó, só para lembrar você que tá assistindo a E gente. o São Paulo é líder, viu? É líder. Cara, nesse exato nesse momento. exato momento. Não, pelo amor de Deus. Vamos mudar de Esse assunto. podcast cara. ele vai ser publicado daqui a um tempo. Aí é profético. Pois Tomara que é, ele permaneça. cara. Será que vai permanecer? Ei, cara. Deixa eu falar aqui, gente. Agora você sabe que o CTM tem caneca. Se você quiser que a gente faça uma promoção aqui de caneca, um sorteio, você tem que comentar aqui, incentivar a gente, porque dá trabalho para fazer tudo isso, viu? Meus irmãos, a gente vai começar a bater um papo aqui com o pastor Júnior e falar sobre plantação de igrejas, sobre esse tema que é um tema que tem sido falado há um tempo já na nossa comunidade. Mas antes, João, da gente entrar no papo, talvez, assim, os irmãos que estão assistindo a gente tenham uma visão do pastor Júnior, do secretário regional, do secretário-geral, muito institucionalizada. Então a gente queria tentar dar um passinho a mais aqui para que você se apresentasse dentro de um contexto mais comum. Quem é o Júnior? Tá. Fala para esses irmãos para que eles possam conhecer um pouco melhor você, o que você gosta. Tá. Enfim, fala um pouquinho mais sobre você pra gente. Cara, eu sou promissista de berço, né? Nasci aliás, nasci na CPC. Nasci aqui na CPC, na Vila Medeiros, saí daqui com 5 anos. Meu pai foi transferido para Paulista e lá eu cresci, em Campinas. Crescendo em Campinas, cara, cresci um moleque normal, tirando a questão da vida de igreja, jogando muita bola, morava em prédio, só podia descer pra jogar bola se eu tomasse leite, eu era ruim de comer. E minha mãe me obrigava a tomar leite pra eu poder descer e assim eu cresci, enganando ela de vez em quando que tomava leite, jogava na pia, já contei isso pra ela, já pedi perdão. Tá tudo certo. Aí tomei já o leite, mãe, e ela deixava eu descer pra jogar bola, então sempre fui muito apaixonado por futebol, muito apaixonado por futebol. Eu costumo dizer que foi o Raí e depois apareceu o Kaká. Entre os dois era pra ter aparecido eu. Mas aí acabou que a vida não abriu essa porta pra mim. E aí, cara, cresci ali no Parque Itália, dentro da igreja. Me formei, na verdade, em propaganda, comunicação social. Trabalhei com isso por muitos anos da minha vida, junto com meu irmão, o Edmilson. Trabalhei muito tempo com publicidade, essa foi minha vida. Sempre fugi dessa ideia de ser pastor. E talvez... Eu não tinha um trauma, não. Meu pai não me gerou... Acho que muito filho de pastor tem trauma, né? De ser filho de pastor, eu não tinha, não. É importante dizer, porque às vezes assim, a gente sabe que a maioria dos irmãos conhece, mas talvez os mais novos não tenham ideia, né? Seu pai era o pastor Genésio Mendes. Genésio pai. Mendes, o Genésio, é o original. Original. E aí, cara, eu não queria ser pastor, fugi disso pra caramba. Foi quando eu conheci a Paula. E conhecendo a Paula, a gente tem uma diferença de idade. E eu olhei pra ela assim e falei, eu vou casar. Essa menina é a menina que eu vou casar. Só que eu sabia que eu ia ter que esperar uns 4, 5 anos pra poder casar. Eu falei, pô, o que eu faço nesses 4, 5 anos, cara? Aí foi quando veio a teologia. Eu falei, vou fazer teologia, porque vai me ocupar o tempo, é um negócio que eu gosto. Sempre gostei de ler, sempre li muito, sempre gostei muito de ler. E aí, cara, foi isso. Aí nos casamos, foi afunilando a vida por várias razões para virar pastor. Veio Rafael João. Com Rafael João vem também um monte de coisa nova. Por exemplo, o basquete é algo que hoje faz parte também. Eu não sei como, mas eu tento encaixar na minha rotina. Meu filho joga basquete na Federação Paulista, então eu tento acompanhar ele quando posso.
e virou um ponto também de muita alegria pra gente nesse processo da plantação, porque aquilo que há 5, 6 anos, 7 anos eu começo a escutar e falar e viver, hoje de alguma forma se tornou uma realidade. Ter uma rede de amigos não cristãos em que você pode testemunhar o evangelho por meio do seu estilo de vida. Então, o basquete me proporcionou essa rede de amigos aqui. Eu tenho um grupo aqui dos amigos aqui que a gente se fala com frequência. Alguns hoje, inclusive, já frequentam a igreja por conta dessa relação que nasceu sem a pressão de entregar um folheto. É ser amigo dos caras mesmo. Então hoje eu acho que eu consigo até isso. Saiu da teoria, entrou na prática. Ter uma rede de amigos em que a gente pode ter um estilo de vida da presença do reino de Deus para a vida deles. Então é isso. Basicamente, a minha vida, em muito resumo aí, é essa vida hoje ligado muito à igreja. São Paulino sempre que posso. Mas hoje eu sou mais basqueteiro do que São Paulino. Eu ia até te perguntar, qual é o time de basquete? É o Regatas. Em Campinas tem o Clube Campineiro de Regatas e Natação. Seria uma referência aos Flamengo, né? Sim. E é o clube, do ponto de vista do basquete, o mais tradicional da cidade. Meu filho nunca gostou de esporte nenhum, não se dava bem futebol, não se dava bem nada. Era karatê, todo mundo fazendo movimento com a direita e com a esquerda. E aí, cara, era um negócio doido pra mim, porque eu queria muito que ele jogasse futebol. Muito. A sua projeção no filho. E aí um dia eu falei, cara, se eu continuar forçando a barra, aí eu vou perder meu filho, porque ele não gosta de futebol e ele não é obrigado a gostar de futebol. E aí foi quando ele me falou, quero jogar basquete. Não sei de onde surgiu também. Eu falei, cara, nem deve ter basquete, olha o teu tamanho, tua idade, 8 anos de idade. E aí foi até que a gente achou uma escolinha de basquete, porque ele insistia. No primeiro dia que eu levei, o olho brilhou, cara, o olho brilhou. Ele não sabia jogar basquete, mas ele saiu com o olho brilhando. Eu falei, cara, eu vou ter que trazer esse moleque aqui. Era 40 minutos da minha casa essa aula, e eu levava ele segunda e quarta-feira à noite, porque eu vi o brilho no olho dele. E aí ele falou, pai, tem uma peneira do Regatas, posso fazer? Eu tinha certeza que ele não ia passar. Falei, cara, vai lá. E ele passou, cara. Passou. Legal, e hoje ano passado ele foi o capitão do Sub-13, ele é armador do time, e esse ano tá indo pro Sub-14. Então foi uma doideira, assim. E ele joga a federação, que são jogos aqui no estado de São Paulo, várias cidades, principalmente aqui na capital. Então virou parte da nossa vida. Mas qual é o time que vocês torcem lá no... Tem sempre um time de basquete que NBA, né? Porque NBB a gente acaba não acompanhando. Mais referência é mais dos Estados Unidos. Eu acho que ele foi influenciado por mim. O Golden State Warriors do Stephen Curry, Draymond Green, era uma referência pra mim. Às vezes eu até acho que um pouco do basquete veio porque eu gostava de assistir NBA. E ele me via. Eu lembro que tem um livro da FUMAP que você fala, tem um texto fala disso. Numa final, inclusive, do Cleveland, com o LeBron e o Warriors com o Curry, que o Cleveland ganha. E ele virou Golden State junto comigo. Eu acho que vale a pena a gente estabelecer duas coisas. Primeiro, a gente vai voltar a falar do basquete, porque o basquete acabou se tornando um ponto de inflexão para a missão. Foi. Porque aí a gente vai falar sobre isso, que eu acho que vale a pena pensar sobre isso. E a segunda coisa que é importante deixar claro, que o Jordan é melhor que o LeBron. Sem dúvida, eu também acho. Só para ninguém ficar nenhuma discussão, então ficar tudo claro, e aí é isso aí. Cara, mas muito bom. Eu acho que essa percepção, né, de que a gente tem uma vida e essa vida acontece, a missão entrelaça na nossa vida. É muito bom que a gente tenha isso na mente. Os irmãos também que acompanham a gente possam ter essa percepção. A gente quer falar hoje, não, sobre plantação de novas igrejas. E talvez, assim, eu acho que a pergunta, pelo menos para mim, que pode startar aqui essa nossa conversa, é por que plantar igrejas é tão importante? Por que plantar igrejas é importante? Porque às vezes as pessoas ouvem a gente falar e acham que é uma questão mais... É um modismo, é uma nova tendência. Cara, mas por que é importante? E como é que a gente poderia responder à luz, não sei se da teologia bíblica, de uma reflexão bíblica, por que plantar igrejas e falar desse tema é tão importante? Então, eu acho que a resposta para mim se divide em duas. A questão bíblica e a questão contextual. Biblicamente falando, porque o Novo Testamento, principalmente, obviamente, no livro de Atos, ele vai mostrar a estratégia da plantação de igrejas como a estratégia mais efetiva de estabelecer comunidades de seguidores de Jesus. De cumprir a missão, né?
de cumprir a missão. Então, assim, a plantação de igrejas, ela é o caminho natural, orgânico que isso acontece. Chegar numa cidade e estabelecer ali uma comunidade de discípulos. Só que, o que a gente percebe? Aí a gente percebe mais nas cartas do que em Atos. Porque em Atos parece que Paulo ele chega em Tessalônica, planta uma igreja, ele chega em aquela igreja lá do pessoal que gosta da Bíblia. Bereia, ele chega em Bereia, planta uma igreja, vai para Corinto, vai para Éfeso, então parece que plantou a igreja, acabou. Só que quando você lê as cartas, Tessalonicenses é uma carta que tá assim: olha, por meio de vocês o evangelho se espalhou para outras cidades, para outros bairros, para outras comunidades ao redor de vocês. Vocês foram testemunha do evangelho. Então, assim, Paulo planta mas essa se torna uma plantadora de igrejas. Legal. É o que a gente percebe quando a gente junta Atos e vai ler a carta. Éfeso. Toda a região lá conheceu o evangelho por meio da igreja de Éfeso. Éfeso é o caso de plantação mais, assim, completo que a gente tem nas escrituras. O Timothy Keller tem um estudo completo, inclusive, que eu uso bastante quando eu dou aula sobre isso, sobre a plantação de Éfeso. Então, biblicamente falando, é a maneira que você tem o cumprimento da missão de criar comunidades, de desenvolver comunidades de seguidores de Jesus. Agora, então tá bom, mas aí já tem uma igreja estabelecida em São Paulo, capital. Aliás, tem 1.000 igrejas, 2.000, 5.000 igrejas de diversas denominações. Em qualquer cidade do Brasil tem. Para que plantar uma nova igreja em Campinas? Para que plantar uma nova igreja em São Paulo? Porque igrejas, elas são, além de comunidades de seguidores de Jesus, elas são comunidades sociais que cria-se uma história em torno dela. A gente vai chamar isso da sua vocação histórica, mas ao mesmo tempo que tem uma vocação histórica, tem um contexto social ali acontecendo. Sim. Que vai gerar famílias, vai gerar casamentos, vai gerar brigas, vai gerar tradições, aqui sempre foi assim, aqui a coisa acontece desse jeito. E por mais você é um cara ali um pouco atrás, talvez um dos primeiros que fala e pensa e age em torno da revitalização. Sim. Só que a revitalização envolve lidar com essa cultura de 20, 30, 40, 50 anos e tá tudo bem. Faz parte. Faz parte. Porque precisa. A gente, biblicamente, também tem motivos para revitalizar igrejas. Agora, contextualmente, a plantação ela oferece para a cidade uma igreja oxigenada. Uma igreja que ela vai, a partir do compromisso com o evangelho, pregar o evangelho para pessoas que não vivem dentro dessa cultura de uma igreja local. Não estou nem falando de denominação, de nada. Estou falando a cultura de uma igreja local. Vai nascer ali uma nova estrutura que, ao longo do tempo, vai gerar casamento, vai gerar tradição, vai gerar briga, vai gerar uma comunidade que vai precisar do processo da revitalização e da presença do Espírito. Só que se essa igreja plantada também entender que agora ela planta outra, você sempre oxigena o evangelho e a presença de discípulos de Jesus numa cidade. Pessoas novas que estão fora dessa cultura são mais facilmente alcançadas por igrejas novas, por igrejas plantadas, do que por igrejas históricas. Muito bom. Tem alguma uma consideração que nessa Sim, ideia? assim, parece, é uma impressão, queria que você comentasse sobre isso, que em algum momento nós, como igreja em todos os sentidos, tá? Igreja evangélica cristã. Assim, parece que a gente meio que perdeu essa base que parece ser um fundamento importante. Você citou aí Paulo escrevendo aos Tessalonicenses. Isso a gente vai ver também, por exemplo, na igreja de Colosso. Paulo não plantou a igreja, né? É fruto de outra plantação. Mas é uma impressão que eu tenho de que uma igreja plantar outra igreja nos parece ser o básico naquele contexto, né? Assim, mas não parece... Eu não sei, queria ouvir você. Parece que a gente perdeu isso como a nossa missão principal, assim, por exemplo, uma das missões fundamentais da igreja, assim, ó, essa igreja que nasceu e ela precisa ser é o fundamento, assim, é básico. A sua missão é reprodução, é plantar outra igreja. É uma impressão que eu tenho. O que você pensa sobre isso? Perdeu. Eu não saberia dizer em outros contextos, de forma objetiva.
eu falo com muito respeito a nossa promessa, né? Claro. Mas a gente perdeu em algum momento. Nos nossos contextos aqui, próximos do que a gente conhece mais até, hoje tudo bem, a gente tem uma visão Brasil e até mundo da promessa que Deus tem permitido a gente ter. Mas por algum motivo a gente perdeu esse laço tanto histórico quanto bíblico. De igrejas plantando igrejas. Nós entramos num processo que eu não sei precisar onde acontece, de que quem abre congregações são estruturas administrativas. Estruturas administrativas abrindo congregações. É legal? Pode dar fruto? Pode. Mas assim, a responsabilidade saiu da igreja local, foi transferida. E aí as igrejas locais hoje, elas pensam para si próprias. Elas veem a saída de um grupo de irmãos para ir para uma nova congregação, para uma plantação, para um grupo base, elas veem hoje ainda como uma perda de pessoas, como uma concorrência, como às vezes até uma traição, porque elas não conseguem entender o que aconteceu, por exemplo, na igreja de Antioquia, que 2 dos principais líderes são enviados para plantar a gente tem uma facilidade de receber pessoas de outras igrejas, no caso da nossa denominação, outras igrejas, mas a gente tem dificuldade de enviar as pessoas. Tem bastante, porque a sensação é de perda, não é uma sensação de envio. Não é o envio, é a perda. Mas assim, não sei vocês, a minha experiência de moleque, quando eu chego na Paulista lá, do Parque Itália, que era a igreja, que foi a minha igreja até eu sair para plantar, dali saiu muitas igrejas. Era um movimento meio que tinha, obviamente, a ligação administrativa, mas dali saiu, a maioria das igrejas ao redor saiu dela. Eram grupos de membros que era um outro contexto. Puxa, tem muita gente naquele bairro. Então agora vamos abrir uma congregação lá e esse pessoal vai começar, e virou uma igreja. E hoje a gente tem 5, 6, 10 igrejas ao redor do Parque Itália que nascem a partir desse movimento orgânico de famílias e irmãos que pregam o evangelho dentro dos seus bairros. Em algum momento isso se perdeu. De forma geral, a gente não tem esse movimento orgânico mais. As igrejas perderam esse vigor. Hoje, a gente vem tentando, da forma de visão, né, retomar esse vigor e retomar essa capacidade da igreja local pensar a missão. Daí vem também um pouco do lema, a ideia que a diretoria-geral tem trabalhado nos últimos anos de sair do modo manutenção para o modo missão. Tem a ver um pouco com isso. Tem total a ver, porque o modo missão vai envolver assim, aspectos do evangelismo, né? Porque eu acho que a ideia de evangelismo e discipulado para o bem ou para o mal, com todas as dificuldades que a gente possa ter, nunca se perdeu, mas o modo missão envolve uma igreja que está ligado, que pensa o seu contexto, pensa biblicamente, se comunica de forma criativa, mas ao mesmo tempo também pensa em plantar novas igrejas. O modo missão implica em gerar novas comunidades cristãs e não somente abençoar a sua própria comunidade cristã local. Então eu acho que é um esforço, como tudo, penso na história da promessa. Esse início de processo de visão, ele traz uma base e a gente vai colher o resultado talvez um pouco mais à frente. Em conversas particulares eu costumo chamar esse momento inicial de plantadores, quem tem plantado, né? Plantadores 1.0. É uma galera que está saindo um pouco da caixa, dando esse primeiro passo. Eu acho que quando se tornar um movimento orgânico da denominação, aí talvez a gente tenha realmente uma virada. Cara, eu penso que uma das questões aqui também é aprender um pouco, né, dessa visão mais bíblica. Com base nisso que você falou, a gente pode dizer que plantar igrejas é sinônimo de uma igreja viva, ou seja, uma igreja saudável, ela planta outras igrejas, ou ela se envolve, né, de alguma forma num processo de plantação de uma nova igreja. E aí a gente poderia dizer, e aí eu gostaria que você ajudasse a gente com essa ideia, para tentar fechar esse tema do porquê é importante plantar e da necessidade de fazer isso. Você acha que uma igreja que não se envolve com plantação de novas igrejas, ela perdeu essa visão do Novo Testamento? Ela não está cumprindo a sua missão? Por mais que ela tenha, às vezes, um movimento, aconteça lá coisas, ela é uma igreja que cria um movimento,
tem bons cultos. Sim. Mas se ela não tiver essa visão, ou não construir essa visão, ela tende a morrer do ponto de vista da vida. A gente poderia afirmar isso com clareza, até porque assim, a gente tem pessoas assistindo a gente, e aí a pergunta é uma pergunta provocativa mesmo, né? Qual foi a última vez que a sua igreja local se envolveu no apoio a um projeto de plantação, por mais simples que ele seja? A gente vai orar pelo pastor que está plantando uma igreja. A gente vai contribuir com R$100 por mês para manter um projeto de plantação. Algum tipo de envolvimento com esse tema. Você acha que uma igreja que não se preocupa com isso, ela está fora da visão do Novo Testamento, missionária? E qual o impacto disso para o futuro dessa igreja? Pois é, você toca num ponto assim importante. Vamos pensar a nossa realidade. A gente é perto de 1000 igrejas no Brasil. Então, assim, se a gente hoje, agora, o alcance desse podcast aqui, ele pode alcançar o cara daquela igreja de 30 pessoas lá, né? Sim. De algum ponto do Brasil, ou mesmo aqui perto da gente. Então, assim, se a gente afirmar categoricamente que quem não planta ou quem não está envolvido no processo de plantação está fadado à morte, eu acho que seria muito forte, porque assim, numa estrutura como a nossa, aí sim, nós temos igrejas autogovernáveis, autossustentáveis, que tem essa capacidade da autoproclamação, que tem capacidade financeira, talento, recursos, pessoas. Essas igrejas, num movimento orgânico de denominação ou de igreja local, essas igrejas, elas devem se despertar para a plantação. Elas podem ser o motor para a plantação de novas igrejas e, ao mesmo tempo, abençoar essas igrejas menores para elas terem a visão para quando chegarem lá. Então, assim, sim, toda igreja deveria ter no seu DNA a visão de plantação. Algumas não vão conseguir dar espaço por questões óbvias, falta de recurso, etc. e tal. Agora, você tem igrejas que têm tudo para serem igrejas plantadoras. Hoje não são, a culpa é delas? Talvez a culpa é do sistema que historicamente fez ela se entender não plantadora. Agora, do ponto de vista bíblico, essas igrejas precisariam plantar novas comunidades, porque, voltando para o Novo Testamento, a estratégia de Paulo é muito clara. Paulo é um missionário urbano. Paulo é um plantador de igrejas em ambientes urbanos metropolitanos. Paulo, quando ele é chamado para entrar na Macedônia, você vê ali claramente, Lucas fala, chegou em tal cidade, pulou para tal cidade e ele para em Filipos. Ele nem para nas cidades pequenas, ele só passa pelas cidades pequenas e vai para grande. Sim. Porque é dali que irradia a plantação de novas igrejas. Então, podem haver pequenas comunidades que vão ser saudáveis e que ela, propriamente dito, não será uma plantadora de novas igrejas. Mas as grandes igrejas, nos grandes centros, as igrejas saudáveis financeiramente, do ponto de vista de pessoas, ela deveria ter essa visão da plantação, porque a plantação também vai oxigenar ela como igreja, porque vai mexer nas estruturas, vai sair líderes, vai ter que refazer a sua força ali e plantar novas igrejas. Então, eu penso que, do ponto de vista, biblicamente sim, todas. Do ponto de vista de uma instituição como a nossa, nós temos aí pelo menos um corpo de 30%, 40% de igrejas que deveriam se despertar urgentemente para plantar novas igrejas. Cara, mas isso é muito, hein? 40%? Você tá falando de um número interessante. Então, é muito, mas assim... Muito, eu tô falando no sentido positivo mesmo. Ah, assim. tá. Mas isso é um alerta, né? Porque... Não, porque a gente não tem nem 5. Não tem? Ah, então. Cara, eu acho assim... Eu acho que tem um. Eu acho que tem essa questão, mas eu gostaria de insistir aqui, e aí, obviamente, vocês podem me ajudar a interpretar para ver se eu tô pensando certo. Eu acho que tem realmente um número de igrejas que precisam se envolver na plantação, porque é missão, porque elas têm estrutura e porque é o que Deus espera delas. Elas vivem para fazer novos discípulos, e a maneira de fazer novos discípulos de uma forma mais efetiva é plantando novas igrejas. Então, ela precisa apoiar isso, né? Mas eu estou tentando encontrar um caminho para a gente olhar para essas igrejas que, talvez no nosso contexto, seja a grande maioria de igrejas. Você falou 40%, né? Que
poderiam fazer, mas, cara, e os outros 60%? Como que eles se veem nesse processo? E eu acho que esse ponto, para mim, é um ponto importante, porque assim, ó, se eu faço parte de uma comunidade de, sei lá, 50 pessoas e essa comunidade não tem a estrutura, não tem, às vezes, estrutura administrativa, financeira, não tem condições de participar efetivamente de um projeto de plantação de novas igrejas. A pergunta é, o que eu faço? Como que eu me comporto? Como que eu reajo a essa condição que eu estou hoje? E aí eu queria pensar com vocês, porque eu entendo que às vezes existe uma espécie de acomodação. Sim. E eu acho que essa acomodação ela é ruim. Eu penso que tem que ter assim uma espécie de, se eu não tenho a condição hoje, eu preciso buscar essa condição, porque a missão precisa ser cumprida. Eu não tenho líderes aqui na minha igreja, então eu preciso focar em formar líderes. Eu não posso me distrair. Porque às vezes a gente se distrai assim, cara. A gente deixa de fazer o que precisa ser feito para fazer o que uma meia dúzia gosta. Então a gente gasta tempo fazendo um monte de evento, culto de temáticos, retiros, tudo isso tem um lugar. Mas se esses movimentos eles não forem intencionais, e aí eu talvez entre aqui também nessa ideia da revitalização, né? Se eles não forem intencionais para conduzir essa comunidade para que ela seja uma comunidade que consiga participar de um projeto de plantação, ela sempre vai ter esse negócio assim, eu não tenho estrutura, eu não tenho condição. E eu acho que isso pode ser ruim, né? Você tá certinho, mas assim, nós precisamos, na nossa realidade, ter mais Éfesos, mais Tessalônicas, mais Filipos, mais As que Corinto. já podem, teriam que fazer. Porque essa galera que você tá falando aí de 50 pessoas, 30 pessoas, elas iam ter perto delas essas referências. Pô, olha lá os caras. Porque assim, como é a referência hoje? A referência, basicamente, de forma bem grosseira, é só eu quero me tornar uma igreja grande. Quero crescer. É interessante isso. Meu sonho é ser como uma igreja. Eu não vou citar nome de nenhuma igreja. Meu sonho é ter uma... Mal sabe os problemas que eu quero igreja grande. Mas assim, o meu sonho é ser uma igreja grande. Mas assim, não é um sonho missionário. É um sonho quase que secular, de crescimento, como se fosse uma empresa. Sim. Então, assim, agora, se essas igrejas, se as nossas Éfesos, Corintos fossem igrejas missionais plantadoras, esse pessoal cresce com essa mentalidade. Porque eu vou dizer uma verdade aqui pra vocês que dói até em mim. Cuidado. Eu não vou cortar nada. Não precisa cortar. Eu sou um plantador. Mas eu não planto com a mentalidade de plantação. Olha só. Porque eu não venho da mentalidade de plantação. Interessante isso. Eu sou um plantador meio que mequetrefe, assim, que no sentido assim, a gente planta na ideia assim, cara, que legal. Hoje eu tenho mais clareza do que eu tô fazendo. Hoje eu tenho muito mais clareza do que eu tô fazendo. É que você também é uma espécie de pioneiro no processo. Então... Com todas as dores. Sim. Então, assim, só hoje é que eu tenho falado com a minha liderança e comunidade que a gente precisa abrir os olhos para a plantação. Porque os nossos primeiros movimentos de plantação não nascem no DNA com o modo missão, com a ideia de essa comunidade será uma comunidade plantadora. Então, agora a gente começa a estruturar coisas assim que a gente precisa dessa mentalidade plantadora. Então o DNA não é. E por que não é? Porque a gente não tem referência, a meu modo de ver. Hoje a gente começa a ter pequenas referências e eu espero o dia que a gente tenha referências suficientes para essas igrejas menores entenderem que o papel delas é criar comunidades seguidoras de Jesus. Pequeno ou grande, o detalhe terão igrejas que serão sempre pequenas, mas serão saudáveis. Eu acho que essa fala é muito legal, né? Cara, não tem problema de ser uma igreja pequena. Você precisa ser saudável, né? Eu acho assim, eu penso assim. Eu tô entendendo o que o Felipe tá falando. Eu acho que o Felipe tá falando da importância de, independente do tamanho da sua igreja, ela ter no seu DNA uma cultura de plantação. Ela precisa estar inserida em algum projeto. Orando, pensando, enfim. Se eu tenho uma igreja de 40 pessoas e essa igreja ela tem essa cultura de plantação sem ter condições de plantar, mas ela está envolvida num projeto da plantação da igreja do bairro Primavera, sei lá,
e ela contribui com R$100 por mês, o jeito que ela pode, isso é transformador. É o lance da cultura. É o lance dela ela tem essa é a condição dela. Essa é a condição dela, sabe? Assim, ela tá envolvida. Eu acho que pelo menos eu entendi isso que o Felipe tá dizendo, né? Olha, de alguma maneira esses 60% precisam também estar envolvido diretamente em algum projeto de uma igreja que está sendo plantada, porque isso dá uma sensação de cumprimento da missão, de responsabilidade, de continuar engajada naquilo que é a natureza da igreja, que é a reprodução. Né? Que é a reprodução. Então, eu entendi o que você disse. Nós já temos as Corintos. Elas só não estão plantando igrejas. A gente não tem ela referência como plantador. Eu acho que se complementam as ideias, né? Eu também concordo com o que o Julião fala, assim. Eu acho que as igrejas que já dispõem dessa condição, elas precisam ser mais ativas. A sua liderança precisaria ter uma visão mais missionária mesmo. Para apoiar, né? Não só aquela visão de que não, vamos fazer a nossa igreja uma igreja cada vez maior. E às vezes esse crescimento ele se dá não por alcançar novas pessoas que eu costumo brincar 0 quilômetro, né? O cara é ímpio, o cara nunca conheceu a igreja e veio para a igreja. Não, normalmente esse crescimento acontece por meio de transferências. E aí igrejas menores vão sendo esvaziadas para que as maiores fiquem cada vez maiores, ensimesmadas em si mesmas, porque elas estamos crescendo e estamos atraindo as pessoas. Aí as igrejinhas pequenas, as igrejas pequenas, menores, elas vão enfraquecendo e aí elas morrem. As grandes vão inchando, mas não tem uma visão missionária. Então eu concordo com você, assim, igrejas que já têm uma estrutura, dispõem de estrutura, ela precisa aprender a desenvolver a cultura do envio. Cara, vamos agora fazer uma análise. A gente recebeu, 100 pessoas, a gente poderia tentar enviar pelo menos 10 para um projeto, para uma outra igreja menor, para apoiar essa igreja. Então essa visão eu concordo, porque ela é uma visão que ensina, dá uma referência. Em contrapartida, para que essas igrejas menores, elas não se sintam o patinho feio, né? Porque eu acho que esse sentimento, cara, é um sentimento nocivo. Sim. De que a gente é muito pequeno, a gente não consegue. Cara, Deus usa movimentos pequenos. Tem uma expressão que diz pra gente não desprezar os pequenos começos, né? Então, às vezes, essa igreja pequena que se despertar para essa visão e começar a orar a Deus, Senhor, a gente não tem condição agora, mas coloca no nosso coração, envia pessoas, nos dá condição, porque a gente vai investir nesse processo de plantação. Então, é o lance da cultura, né? Então, eu acho que as falas, elas se complementam com o propósito de fazer com que a visão de plantação de novas igrejas sejam estabelecidas, né? Só uma fala nisso para fechar. A gente tem ido, acho que eu particularmente nos últimos 3 anos, por conta de me considerar um plantador e ser um assunto, acho que é uma vocação. O cara fala com timidez, você é um plantador. Então, assim, a gente tem aprendido a andar perto de gente desses movimentos no Brasil e no mundo. Um dos movimentos no mundo é Exponential, que acontece todo ano nos Estados Unidos, mas é um grupo ligado a Dave Ferguson, um baita plantador aí. Sim. Que tem plantações no mundo inteiro. E uma das frentes, dos pilares das conferências do Exponential são as microchurches, as igrejas micro, as igrejas pequenas. É um movimento mundial e o crescimento hoje se dá muito a partir de igrejas pequenas. Que legal, cara. Mas a mentalidade não é a mentalidade, a gente é fraquinho, a gente é pequenininho. É a ideia, a mentalidade missionária de uma igrejinha pequena, às vezes, ela vai abrir uma galera ali no bairro, então vai ter 2 igrejinhas pequenas, 3, 4, 5, 10 igrejinhas pequenas, e tá tudo bem, porque o evangelho tá avançando. Amém. Então, assim, a nossa lógica, eu me incluo, tá? A gente, é uma luta. A lógica do evangelho é diferente da lógica do mercado. Legal. A gente é muito focado na lógica do mercado. Então, assim, o cara vai pra grande igreja, agora a gente vai plantar. O cara não quer, alguns não querem. Alguns querem sair e, se querem sair, são taxados de estão me abandonando. Uhum. E a maioria não quer, porque ali a estrutura das crianças, a estrutura da música, o ar-condicionado, o conforto. A gente tem uma lógica de mercado que impede a gente de viver a lógica da missão. A lógica da missão é frio, chuva, perseguição. Então, assim, são lógicas diferentes. E o evangelho e a visão de missão, se a gente
conseguir trazer isso para as igrejas, aí a gente começa a mudar. As pequenas igrejas se sentem parte da missão, as grandes também, e Deus vai colocar a gente onde Ele quiser colocar e a gente vai glorificar Ele ali. Amém, amém. Cara, eu me lembro aqui, só pra fechar também, né? Pra fechar. Pra fechar. Eu me lembro de um rapaz que a gente fez um curso junto no City to City. Fizemos 2 anos lá do City to City. E durante todo o processo do curso, ele estava plantando uma igreja. Começou, né? Ele começou o curso plantando uma igreja. No final do curso, o último dia, o cara pediu oração, porque eles iriam organizar a igreja, a instituição dele ia organizar aquela igreja que ele plantou, e ele já estava num processo daquela igreja plantar uma igreja na cidade vizinha. 2 anos. Ou seja, o que é interessante ali é o fato de que uma igreja que acabou de nascer, o foco dela é plantar outra. Né? Então assim, ela não nasceu com 500 membros. Então eu acho que isso eu volto àquela minha primeira fala, né? Da gente, acho que a gente perdeu isso em algum momento e não importa aqui quando foi. Eu acho que o fato importante é essa visão que a gente precisa retomar, que a igreja precisa voltar para esse eixo de que uma das suas missões principais é reprodução, plantar outra igreja. Né? Junião, como uma plantação começa, cara? A gente falou aqui sobre plantação, você teve uma experiência e tem tido, a gente vai falar um pouco mais sobre ela, né? Mas eu queria que você tentasse dar essa percepção, assim, como uma plantação começa, do ponto de vista, talvez bíblico, ali de uma reflexão bíblica, mas também do ponto de vista real, assim, do que acontece hoje. Cara, assim, o cara é uma comunidade, é uma oração, o cara tem um sonho. Como que funciona isso? Como que funcionou pra você e a partir, talvez, da sua experiência, a gente consiga tentar entender? Porque talvez tenha gente ouvindo a gente e fala assim, cara, tô gostando desse negócio. E quem sabe eu gostaria de participar, gostaria de me envolver, mas como que uma plantação começa? Então, eu acho que tentando unir aí as coisas que você colocou biblicamente e na realidade, para mim a plantação começa no coração de um pastor. Ela começa no coração de um líder que se sente impelido a isso. Por quê? Ela pode nascer de um grupo também. Nasce do coração de um grupo, mas não tem jeito. Todo empreendimento você precisa de um líder. Ponto, acabou. Não tem muita alternativa. Alguém que vai tocar o bumbo, como minha esposa da área do RH, né? Ela sempre fala muito isso no ambiente da empresa. Quem tá tocando bumbo na sua área aí, né? Quem que tá dando ritmo pro negócio? Então, assim, você tem que ter um coração que se desperte para isso. Eu acho que a plantação começa aí. Só que uma plantação, ela não é um projeto pessoal. Muito legal. Porque um projeto pessoal é um projeto individualista. Aí sim, essa liderança precisa inflamar o coração de pessoas para que essa plantação seja um projeto comunitário. Aí a gente chega na ideia do grupo base. Tem igreja mãe, não tem igreja mãe. É um grupo base pequenininho, são 2, 3 casais que vai começar numa casa. Não é um grupo de 15, 20 pessoas que vai começar numa escola, num hotel, num salão. Aí a gente já está entrando num outro passo. Mas para mim eu acho que nasce no coração de um líder ou de um casal. No caso de é difícil para mim hoje separar a minha missão, no mínimo, da minha esposa. Meus filhos vão ter a vida deles, a minha esposa e eu escolhemos uma vida conjunta. Então, ou a gente entra junto ou não vai dar certo. Plantador sem a companheira ou a plantadora sem o companheiro do lado, para mim é muito difícil caminhar. Para um pastor já é difícil, numa igreja local, que dirá para um plantador. Só que precisa inflamar um grupo de pessoas. E aí sim, você começa a sonhar uma plantação. A sonhar e vislumbrar uma plantação. E daí por diante, aí a gente já vai começar a pensar em como isso se estrutura do ponto de vista do que Deus está fazendo, porque se só nascer no coração, aí vão vir as confirmações, né? As portas se abrindo, Deus abençoando, Deus fazendo aquilo conduzir, virão as crises, né? Jesus, ele tem uma frase que eu acho muito legal, né? Quem deixa pai, família, irmão,
pelo reino de Deus vai ganhar 100 vezes mais. Pai, família, irmão, com perseguição. E ele mata. Tem um entrevista, né? Com perseguição. Eu acho muito legal essa frase de Jesus, porque para a realidade do plantador é exatamente isso. E para o cristão que segue ele mesmo. Então eu acho que assim, ela começa aqui. Ela começa primeiro no coração e na visão. Aí depois vem o projeto em si. Legal. O que você poderia dizer um pouco mais sobre essa parada de não ser um projeto pessoal? Porque eu acho que esse é um ponto para mim importante, né? Não é um projeto pessoal, né? Eu não vou fazer a minha igreja. Isso. Eu acho que esse processo é basicamente o que você falou, né? Eu tenho uma percepção da missão, Deus me chamou, poxa, eu acho que eu conseguiria, eu serviria para ser um instrumento de Deus para plantar essa igreja. Eu compartilho essa visão com pessoas e convenço pessoas, inspiro pessoas. Isso. E aí eu conduzo isso a uma comunidade de fé, porque ela não, uma plantação ela não nasce autônoma, né? Ela de alguma forma, a gente tem aquela expressão de igreja-mãe, né? Parece que tem uma mãe que apoia, que fortalece a plantação. Então, eu acho que isso é um ponto importante do ponto de vista do como plantar, né? Do porquê plantar, de como começa uma plantação. A pessoa que planta precisa ter essa consciência que não é um projeto pessoal. Não, porque assim, a gente tem sonhos e a gente cria ideais e a gente vai criando coisa na nossa forma. Porque às vezes o cara pode falar assim, minha igreja é assim, eu queria uma igreja diferente. O cara tem essas motivações. Mas aí que tá. Eu acho que, vamos lá, vamos dar um passo atrás nesse processo. Biblicamente falando, Paulo é referente de plantador. Quando ele planta uma igreja, ele lá elege presbíteros e tchau. Aquela comunidade vai ter a cara daquela comunidade. Tanto para mim, né? Eu penso assim, além da questão revelacional progressiva, que as cartas contribuem e são palavra de Deus, as cartas, por que as cartas são escritas? Porque a gente tem tantas cartas, porque a gente tem tantas igrejas diferentes, com problemas diferentes, características diferentes. Por quê? Porque essas igrejas, elas foram moldadas a partir da comunidade local. Por meio do evangelho, é a base ali, a essência do negócio, a doutrina dos apóstolos, etc. Mas ela é moldada enquanto comunidade pela comunidade local. Então, assim, o plantador, ele precisa ter esse desapego. Até porque esse desapego não significa dizer que a igreja vai ser uma colcha de retalhos. Tá todo mundo olhando pro líder, né? Ele tá tocando bumbo. É até às vezes uma pressão, né? Até hoje, mas nos primeiros anos era muito comum algum líder chegar para mim, aí, o que você tá pensando pro ano que vem? Eu falo, não, cara, não sou eu, é nós que temos que pensar, mas tá todo mundo olhando pro líder. Agora, por outro lado, esse desapego de entender que essa comunidade vai trazer coisas, aí não sei, vocês falaram do City, né? A minha formação tá ligada ao CTPI. E aí, assim, a ideia é assim, o grupo base, esse grupo, ele vai contribuir para a formação da filosofia de ministério daquela igreja local. Nesse momento, obviamente, eu abri mão de coisas que eu aprendi com o grupo base. Eu me submeti ao grupo base. Para dar um exemplo muito simples que vem da nossa cultura, né? Ou pelo menos da minha, enquanto promessista. Tá, primeiro culto, então tá bom, horário, 5 da tarde, tá bom, 5 da tarde. Então tá, 5 da tarde, vamos pensar aqui, vamos dar uma esperada até umas 5h15, 5h30 para o pessoal chegar e começar? Porque talvez hoje já nem é muito assim, nas igrejas em geral, mas para mim era um padrão. Você tem uma ceia, 7 horas da noite, você espera os irmãos chegar. Se chegar, às vezes a ceia que era marcada às 7 começa às 8. Talvez nem seja mais assim hoje. Sim. Na maioria dos lugares, né? A gente espera, a gente tem o hábito de esperar. Tirando o que é o tradicional, vai pensando lá nas 9 horas da manhã da escola bíblica, quando era fechadinho ali, né? Mas a gente sempre tem aquela expectativa de esperar. E aí a galera falou assim pra mim, do meu grupo base, não, Júnior, a gente não vai esperar. A gente vai 5 horas, a gente tem 5 minutos para receber as pessoas ali com café, 5h05 solta o cronômetro, 5h10 começa. Sem esperar ninguém. Tendo gente ou não tendo gente, eu acho que a gente tem que respeitar, numa cultura urbana,
respeitar que a pessoa que foi convidada, ela, quando ela chega no cinema, no teatro, quando ela vai numa palestra empresarial, aquele horário começa, porque estão pagando, enfim. Eu falei, não, vocês estão certos. Então, assim, por mim, na minha cultura promessista, eu estaria já atrasado 1 hora no horário do meu culto. Mas não, isso virou uma cultura local. E as pessoas sabem. Ela não vai esperar ela chegar, vai começar. É uma dor, porque você começa às vezes não tem ninguém. E as pessoas vão chegando. Isso tem a ver com a comunidade, não foi uma parada que o Júnior decidiu? Não foi. É um exemplo muito simples e bobo, Sim. mas assim, a comunidade, ela contribui. Se eu não abro para contribuição, aí a gente entraria em aspectos geracionais, né? Essa é uma geração extremamente colaborativa. Se ela não se sente parte do processo, em algum momento ela tira o pé, ela tira o apoio. Agora, na medida em que ela entende, cara, isso aqui é nosso, porque a gente ajudou a construir, aí a chance de... Até porque, de novo, biblicamente, a igreja é da comunidade e quem lidera são os presbíteros. O pastor plantador, uma hora ele vai embora. E a igreja agora ela tem um jeito e ela vai seguir. Por quê? Porque a comunidade é importante, o projeto é de uma comunidade de seguidores de Jesus, não é um projeto individual. Legal. Kennedy, então esse plantador não pode ser um cara emocionado. Você entendeu o emocionado que eu disse? Assim, às vezes o sujeito... Eu vou melhorar a minha colocação. Em que sentido? Explicá-la, né? Por exemplo, vocês falaram aí sobre o fato de que igreja planta igreja, né? Então não é um processo, não é um projeto pessoal. Você pode ter a pessoa que tem o desejo, a habilidade, o dom, mas ele vai ter que fazer isso debaixo de uma parceria, ao lado de uma parceria com uma igreja que vai ajudar no processo de plantação, né? Então, se é um projeto de plantação que nasce aí de alguém que assim, eu tenho vontade, mas assim, não há um preparo, não há eu queria que você falasse sobre a importância desse plantador, agora a figura do plantador mesmo, né? Dele entender que não basta ter vontade, não basta ser emocionado. Entendi. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Porque isso pode amanhã reverberar em vários problemas, como o que você citou. Sim, que não era o problema de Paulo, ele plantava e ia embora. Agora, se é um desejo do Paulo, assim, ele... Não, aqui sou eu. Continua, eu tô indo ali, mas eu continuo sendo pastor aqui. Não é isso. Entendeu o que eu quis dizer? Não, entendi. Eu acho que, nesse sentido, sim. Quando você falou emocionado, eu falei, cara, eu sou meio emocionado. Então foi bom eu ter explicado. Foi melhor. Não, faz todo sentido. Eu usaria o termo desapegado mesmo. Não basta só um coração, eu quero. Eu acho que tem todo um chamado, um preparo, portas se abrem, possibilidades aparecem. Confirmações. Um grupo que vai fazer parte desse processo. Eu acho que o processo da plantação tem que ensinar a gente, tem ensinado a gente a entender que o pastor ele tem um papel, o pastor plantador, mas ele não é o único papel. O grupo precisa ter um senso de responsabilidade e isso vai significar dizer que essa comunidade vai ganhar uma cara. Isso vai gerar um DNA dela. Vai gerar um DNA. E aí, esse desprendimento de capacidade de entender que aquela comunidade... Óbvio, o pastor, seja o plantador ou qualquer outro, ele tem lá as balizas, né? Os guardrails, assim, que daquela estrada, né? Opa, aqui não é isso aqui. Já aconteceu. Eu perdi um dos meus excelentes líderes porque ele falou que Deus deu uma visão para ele, que ele queria fazer um negócio. E eu tive que falar assim, cara, Deus te abençoe. Não foi a visão que Deus deu pra gente e nem pra essa comunidade. Siga. Enfim, não conseguiu seguir por muito tempo. Mas tá tudo bem, porque eu não posso também julgar o que Deus tá fazendo na vida dele, nem quero. Okay. Mas você tem uma comunidade e ela vai... veja...
eu acho que nunca, não é que não vai ter a cara desse pastor, porque eu acho que essas igrejas têm um pouco a cara de Sim. Paulo. Sim, sim. Mas ele tem um papel, e tem o Apolo, tem o Pedro, tem lá em Corinto, né? Tem uma galera ali formando a igreja também, tem uma estrutura. Então, eu penso que só esse coração emocionado e essa sensação, e esse é o problema da gente não ter essa visão de plantação. Em algum momento, a gente olha para trás e fala assim, eu ajudei a construir isso aqui. Isso aqui é nosso, ninguém pode tirar. A gente aqui tem que cuidar do que é nosso, a gente tem que se proteger. Aí, sem perceber, aquela igreja vai entrando no modo manutenção, mesmo sendo rica financeiramente, e ela se fecha em torno de si, porque ela só olha pro passado. Ela não consegue entender que ela é uma comunidade que aponta para o reino de Deus o que está sendo construído dali por diante. Então, essa falta de mentalidade vai fazendo a gente falar, a gente que fez, a gente que sabe, e a gente vai passando essa cultura da gente. Então, aí você perde essa relação com o reino e com a plantação e com a visão de crescimento do ponto de vista do orgânico, né? Da plantação de novas comunidades. Cara, eu queria que o Kennedy comentasse, porque uma das coisas que eu penso, cara, e aí esse ponto que eu queria chegar também, né? Essa questão do plantador ser um pouco personalista, sabe? A igreja ficar com a cara dele, esse negócio que você falou é muito legal, né? Você falou, né? Entra no modo manutenção, mas pra mim, esse modo, essa visão é um modo diabólico, mano. Porque assim, a galera, a liderança, ela toma conta da igreja e fala assim, que é nosso. Assim, tem que ser do nosso jeito, tem que ser, sabe, se apodera do reino como se fosse dele. Se coloca como Deus do processo. E aí, quando eu falo dessa questão do plantador que o Júnior comentou, eu tava tentando pensar aqui naquela questão que a gente fala, né? A gente conversa de vez em quando, que existem alguns pastores que eles querem ser uma espécie de Deus mesmo. Os caras às vezes são adorados dentro do contexto de uma igreja. Os caras sentem as pessoas mais importantes e eles passam isso para a igreja. E o cara não entende que essa visão é a visão bíblica. Ele tá ali como um servo. Deus não divide a glória dele com ninguém, né? A igreja é de Cristo. É um projeto que você dá a sua vida, você toma a sua cruz, você faz o trabalho, mas a glória nunca é sua. O Junião, ele é um cara brabo, assim, não é essa a ideia. Então, quem busca ser um plantador ou se envolver num projeto de plantação com essa intenção, já parte de um pressuposto equivocado, incorreto, né? Um pressuposto diabólico, que é atrair para si a glória. O cara gosta do microfone, a pessoa gosta do movimento. Então, é um cuidado que nesse processo a gente precisa ter, né? Junião, eu queria agora falar um pouco, cara, se a gente pudesse entrar aqui, que aí eu acho que vale a pena a gente te ouvir. Queria que você falasse sobre o Radiação. Tá. A maioria das pessoas que estão acompanhando a gente conhece o projeto, mas eu gostaria que você desse aí um panorama geral, desde ali como começou o Radiação, como essa ideia surgiu no seu coração, como foi o processo dentro dessa novidade na nossa denominação, e aí compartilhar um pouquinho de como tem sido, né, ser o pastor desse primeiro projeto da nossa denominação nesse formato de uma plantação intencional, um pouco mais voltada para um público. Conta pra gente aí sobre o Radiação, pra gente conhecer melhor. Tá. Cara, é assim, se eu for aos antecedentes, eu pensaria assim, a Paula, minha esposa, ela gosta de fazer essa relação, eu faço pouco ela, mas eu dou o braço a torcer, sabe? Olhando pro nosso contexto promissista, né? Então, assim, 2016, eu passo pela experiência das línguas estranhas por meio do batismo. 2016. Já mais velho, né? Sim. E a Paula, ela sempre costuma dizer assim pra mim, você percebe que esse movimento missionário no seu coração nasce a partir de 2016? Fala, Paula, nunca parei pra pensar, mas eu ando cedendo pra ela, falando, cara, acho que faz sentido. Porque eu também sempre preguei que a experiência do Espírito Santo nos conduz para ser testemunho em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Então, assim, a gente faz essa relação teológica, inclusive. Sim.
Não faz? Sim, claro. E eu falava sobre isso sem ter a experiência e também eu não quero tornar essa experiência... Ela é uma baita experiência, tem a ver com o nosso DNA, mas eu não quero tornar ela maior do que ela é. Com isso, vem duas coisas que eu acho que vale a pena pontuar. Vem uma viagem para visitar uma sobrinha minha nos Estados Unidos, que queria que eu tivesse feito o casamento dela lá. Tava tudo certo, pagando passagem pra eu ir, não sei o que, papapá. Minha esposa grávida do meu primeiro filho, e a gente recebe a notícia: a sua esposa não pode pegar avião, porque tá na reta final da gravidez, vocês não podem ir. Ou melhor, ela não pode ir. Aí eu falei, poxa, é a primeira vez que eu vou pra fora casado e eu não vou levar... Enfim, meu jeito, posso ter errado. Mas liguei pra minha sobrinha e falou, não vou. Apareceu o momento certo de ir. E fomos e, vamos visitar ela. A minha sobrinha, ela morava na época no norte dos Estados Unidos, lá em Michigan. Frio pra caramba. E ela nos levou na igreja que ela estava frequentando. E nessa igreja tinha um banner na entrada, assim, tão igreja que nem parece uma. Legal, interessante. Né? E a gente... Aquilo já chocou, a forma das pessoas, a forma do culto. Tudo que hoje pra gente talvez já tá meio que... Muitas das nossas igrejas a gente entende que é um modelo que muita gente tem seguido de filosofia de ministério. Para mim era tudo muito novo aquilo, e aquilo me chamou muito a atenção. O fator de internamente nesse local eram umas poltronas marrom, bege, e tinha poucas vermelhas, assim, meio espalhada, e eu não entendia a lógica daquele vermelho, porque não tinha uma sequência assim, na ponta tudo vermelho, ou na diagonal, ou sei lá o que. Eu não achava lógico. E aí, no final, ela quis me apresentar o pastor dela e fui lá, conversei, tentando entender o inglês, ela traduzindo e tal. E eu perguntei, cara, por que essas poltronas vermelhas? Rasgou e não tinha tecido? Aí ele falou, não, porque aqui a cada 99 cadeiras bege, uma é vermelha, a 100ª é vermelha, para que todo membro dessa igreja lembre que tem alguém lá fora precisando do evangelho. Da ideia da parábola da ovelha lá. Aquilo, putz, foi um brrr na minha cabeça, assim. E aí, para terminar, no Parque Itália, um dia, na porta da igreja, uma mulher, num domingo à noite, com roupa de corrida, para atrás de mim. Eu tava com meu filho, cuidando do meu filho que tava chorando muito na igreja. Eu saí com ele para ele parar de chorar ou para eu parar de atrapalhar o culto. E essa mulher do meu lado vira e fala assim, posso fazer uma pergunta para você? Eu falei, pode. Ela fala assim, com que roupa eu posso vir nessa igreja? E ela tava de roupa de... Corrida, uma senhora, 60, 70 anos. Eu falei, a senhora pode ir assim, e pode entrar, inclusive, se a senhora quiser. Ah, tá. E qual a característica básica dessa igreja? Ela me perguntou. Aí nessa hora eu travei, né? A minha cabeça fez assim, E foi um segundo e passou uma diaconisa atrás de mim, assim, a Lourdes. E ela, você tá ocupado com seu filho? Eu pergunto pra ela. Eu costumo dizer que Deus, para aquele dia, pra mim, ele só tinha 2 perguntas e não as respostas. Ele só queria que eu tivesse a experiência das 2 perguntas. Legal. Com que traje e qual a característica básica. Que para mim responde 2 aspectos que moveu meu ministério dali por diante. Qual a minha relação com a cultura e qual a minha relação com a missão. Porque a característica básica, por que eu travei? Eu pensei, minha cabeça é triste isso, mas é um dos meus defeitos, talvez é uma qualidade que é um grande defeito. Eu falei, cara, qual é a característica básica? Eu vou falar o quê? Do ponto de vista denominacional, do ponto de vista da comunidade local, do ponto de vista do evangelho. E eu falei, eu não sei qual é a resposta que todo mundo aqui daria. A gente, se ela perguntar para cada líder, cada um vai dar uma resposta. Não vai ter a resposta. Interessante. E aquilo foi o que foi me construindo para... Você era um pastor nessa época ou não? Não era. Ou era? Não. Eu acho que eu já não era. Não era. Mas já tinha sido. Já tinha sido. Era mais grave. Mais grave ainda. Já tinha sido. E aquilo, cara, começou a queimar no meu coração. E aí, 2018, eu viro para a diretoria geral. Isso eu tô fazendo ligações que na época não é clara, né? Mas hoje para mim é mais claro assim, cara, esse foi o caminho que Deus usou, porque eu falei, eu sonho com uma comunidade que saiba responder por que a gente tá nesse bairro.
E aí foi a hora que eu começo a estudar sobre o assunto, que eu vou fazer pós-graduação sobre o assunto, que vai queimar no coração, que eu vou reunir um grupo base, que eu vou conseguir autorização da diretoria geral, que eu peço autorização na Convenção Paulista, que eu converso com os pastores da Convenção Paulista, que eu ganho as devidas autorizações para dar um passo que era muito no escuro para a denominação e para mim. E dali nasce a proposta de fazer um projeto em que a gente, aí nas conversas é assim, então já que vai fazer, vamos pensar num nome diferente, vamos testar esse modelo. Estava acontecendo muitas coisas dessas em denominações próximas. Você tinha aquela nova semente do sétimo dia, que tem até hoje, né? Tinha um projeto que também tem até hoje, o 180 graus no Paraná, do sétimo dia. Aí você tinha as comunidades presbiterianas, Chácara Primavera, a Hub do nosso amigo Caio. Sim. Então, assim, estava fervilhando essa igrejas tradicionais pensando nessa nova proposta. Numa proposta de comunicação com a realidade local. Sim. E aí foi a hora que a gente ganha essas autorizações. Com muito respeito ao processo denominacional, a gente entrou para fazer. E aí surge a ideia, radiação, surgiu a ideia da radioatividade positiva. E aí a gente apresenta o projeto, monta grupo base, e a partir dali a gente monta um grupo. Não tem a cara. Por quê? Por ser um projeto que, apesar de ser, realmente você tem razão, e eu acho que eu tenho que assumir isso. É o primeiro projeto de plantação intencional do ponto de vista desse jeito, mas ele tem pontos que não seguem o que talvez eu faria hoje, que é uma igreja mãe, talvez um investimento mais organizadinho, um projeto mais organizado, como hoje a gente tem pregado e tentado fazer. Mas aí a gente junta pessoas de igrejas próximas, chama esse pessoal, inflama o coração, a galera, os que aceitam vêm, outros não, vou ficar na minha igreja local, ficam, consegue autorização com os pastores, tudo muito bem conversado. Teve e tem dificuldades até hoje, né? Mas na medida do possível, coração muito íntegro no sentido de fazer a coisa dentro das autorizações, junta esse pessoal e a gente começa a construir filosofia de ministério. Foram 6 meses construindo filosofia de ministério e ainda frequentando as igrejas e trabalhando a parte, né, fora dos horários de culto, construindo filosofia de ministério. Eu costumo dizer que foi um processo de se despir e revestir de uma nova cultura local, estabelecendo os padrões de filosofia, de forma de culto, de forma de fala, de forma de se portar, qual é o papel do pastor, qual é o papel da liderança, etc. E a partir daí, depois desse processo de construção, no final de 2018 para 2019, a gente começa com as primeiras ações públicas. E aí é história. Aí a gente começou com esse foco, e que é o foco que foi o DNA mesmo que o Radiação se forma até hoje. O Radiação, ele se mostra, ainda que ele tenha a atração de pessoas hoje, já que às vezes até estão dentro da denominação, mas ele se mostra um processo de uma igreja que não parece uma, no sentido de atrair pessoas que nunca frequentaram igrejas evangélicas. É um público muito frequente ali com a gente. Então, assim, o projeto nasce assim. Aí vem toda a construção de filosofia, a estabelecimento dessa filosofia, os ajustes dessa filosofia, as avaliações, para ela se tornar hoje uma comunidade que já tem uma cara. A gente começa com 14, 15 pessoas, e hoje, assim, a gente tem umas 110, 120 pessoas no grupo. É uma igreja praticamente estabelecida. Então, essa é a parte bonita, talvez, da história. E tem toda a luta ao redor dela, porque tudo que é novo, ele causa apreensão, causa medo, causa um pouco de revolta e causa um pouco de dúvida. Desconfiança. Mas, assim,
falo com tranquilidade, vocês de alguma forma acompanham esse processo todo, vocês conhecem a gente ali no ambiente administrativo da igreja também, além da amizade. A gente tem tentado fazer com bastante integridade, apesar das lutas e das dificuldades, mas ele nasce assim. Se aquela mulher passasse em frente à radiação hoje e fizesse a mesma pergunta para você, qual seria a resposta? Então, cara, qualquer um saberia dizer que a gente está ali para refletir, experimentar e expressar o amor e a graça de Deus. Legal. E qualquer um sabe responder que refletir é entender que é possível viver a vida e entender a cultura e a história por meio da palavra de Deus. Que experimentar é ter uma experiência da presença de Deus e de outros seguidores de Jesus. E que expressar é a ideia de que tudo aquilo que a gente aprende na palavra e vive entre os irmãos, a gente precisa expressar como estilo de vida na sociedade. Todo mundo sabe responder isso. Que legal, que legal. Bacana, né, Kennedy? Eu acho que isso aí, motiva, inspira a gente a pensar como as nossas igrejas podem também responder essas perguntas, né, no dia a dia. Deixa eu ampliar aqui. A gente daqui a pouco vai caminhar para o fim do nosso papo aqui, cara, mas acho que são duas coisas que são muito importantes de ficarem registradas aqui. Porque eu tenho expectativa de que líderes, jovens, amigos, né, pessoas vejam esse conteúdo e quem sabe Deus usa esse conteúdo para inspirá-las, né? Você comentou, né, que teve todos os desafios. Aí eu queria fazer duas perguntas e eu não gostaria que você respondesse de forma pragmática. Pode considerar assim, gaste um tempo naquilo que você puder, porque eu acho que é conteúdo que fica aqui para a gente pensar e adquirir essa experiência. Quais foram os principais desafios? Porque todo mundo olha hoje o Radiação, 110 pessoas, o lugar é muito legal, tem já uma filosofia estabelecida, tem uma comunicação clara, tem um time legal, tem alcançado pessoas não cristãs, né? Mas quais foram os desafios que você enfrentou ali naquele comecinho? E o que você poderia dizer pra gente que de fato forjaram vocês nesse processo de hoje ter uma comunidade, uma igreja promessista numa outra perspectiva, né? Uma outra abordagem, mas para cumprir e servir a missão do reino de Deus aqui na Terra. Cara, eu acho assim, quando você fala em desafios, eu penso nos internos e nos externos. Se eu começar pelos internos, é o desafio de ser compreendido como uma comunidade promissista, apesar da linguagem cristocêntrica. Apesar, é até ruim o termo, eu acho que é assim, ser cristocêntrico e tomar a decisão de ter uma filosofia intencional missionária em nada impede dessa comunidade ser uma comunidade promissista. E isso tem ficado claro pra gente. Isso nunca foi um fator de dor interna no grupo base ou no grupo que começou a chegar. Mas internamente é natural que haja uma crise e que é um grande desafio. Mas não é, hoje, graças a Deus, não é um desafio só para mim. É um desafio para tantos de nós que hoje atuam com horários diferentes, com filosofias diferentes, com atuação em discipulado, na pregação, no contexto local, etc. Então eu penso que esse é um desafio interno, entender a ideia, você citou o modo missão, Kennedy, entender a ideia que a gente é um povo que tem uma missão e que atua em múltiplas formas, porque Deus tem dado vocações diferentes para pastores, líderes e comunidades. Então esse para nós é um desafio maior ainda, fazer essa relação, essa ponte. Mas o que faz a gente continuar é saber que a gente tem visto o fruto do crescimento do evangelho no coração de pessoas, em que a gente vê claramente que a estratégia que Deus colocou no coração tem sido usada para alcançar essas pessoas. Então, esse sempre, para mim pessoalmente, né? Você citou aí meu pai, né? O Genésio Mendes aí. Para mim pessoalmente acaba sendo um desafio fazer essa relação e construir essa relação de forma positiva, apesar das dores todas, e que eu entendo sofro, mas entendo com muita naturalidade. Porque é uma realidade de uma denominação histórica e que está lidando com essas estruturas novas, né? Pela primeira vez. Então eu pago o preço disso e tá tudo bem. A gente já entendeu isso.
O desafio do ponto de vista externo e pessoal nosso ali como comunidade, pessoal não, né, da nossa comunidade, é a mentalidade missionária. A mentalidade missionária e de plantação, que é o nosso assunto aqui, né? Porque nós crescemos numa mentalidade que não é missionária. E eu não falo isso como crítica, eu falo isso só como um fato. Uma constatação. Uma constatação. A gente tem uma outra mentalidade. A gente tem a mentalidade do convencimento doutrinário. E que tem o seu valor histórico, contextual, foi muito importante na história da promessa. Mas a gente não cresce numa mentalidade missionária. Vocês falaram aí do C2C, de um cara que em 2 anos, com uma igreja menor que o Radiação, de repente já está pensando em plantar, né? Então, por quê? Porque provavelmente esse cara, além do que ele estudou no C2City, ele vem de uma mentalidade de uma denominação que tem esse DNA. E a gente em algum momento, sei lá, se teve, perdeu esse DNA. Então, assim, esse é um desafio. Não deixar que as nossas estruturas internas, que têm o lado muito positivo, impeçam a gente de continuar vivendo a missão que a gente prega que vai viver. Então esse é um grande desafio, porque na missão você tem que estar disposto a entender que você está lidando com pessoas e vivendo e convivendo com pessoas que nem sempre pensam como você e que você tem que estar lá para ser luz do Evangelho. Eu gosto muito daquele texto de Paulo em 1 Coríntios 5, eu estava estudando, meu filho está lendo Coríntios, o mais velho, e ele, pai, esse capítulo 5 aqui é estranho. e aí, quer ler comigo, filho? Vamos ler. E aí é aquela hora que Paulo está falando do B.O. lá do cara que se relacionava com a madrasta. E logo depois Paulo fala assim: então eu já falei para vocês presencialmente, agora falo por carta, não se relacione com as pessoas imorais. Só que às vezes a gente lê só até aí, né? Só que na continuação assim: não estou falando das pessoas imorais, avarentas deste mundo, porque senão vocês tinham que sair do mundo. Eu estou falando das pessoas que se dizem cristãs e não são. Pô, se você ler direitinho, tá muito claro o coração missionário de Paulo, né? A preocupação dele, né? Não tem como eu não me relacionar com as pessoas desse mundo, senão eu saio dele. Eu não vivo dentro dele. Eu preciso me relacionar, eu preciso ser luz do Evangelho para essas pessoas. Paulo tem um problema, que é o mesmo problema de Jesus, com a hipocrisia, né? Com a hipocrisia do que se diz que é e não é, né? Que paga de crente, levanta a mão, dá glória a Deus, mas é um corrupto, trata mal mulher, filho, vende a alma na empresa. E esse sim, Paulo fala, com esse você não deve nem comer. Nem se assentar para comer, mas com o não cristão, como é que você não vai se assentar com ele? Então, assim, esse para mim é a nossa dor que é assim, precisamos de um coração missionário, não podemos abandonar o coração missionário, porque essa é a vida da igreja, esse é o chamado da igreja, essa é a grande dor. Cara, eu queria me perguntar, ouvir você sobre um recorte. E assim, o Radiação, ele tem um alcance, ao meu ponto de vista, muito específico, no sentido de que a impressão que eu tenho é que o Radiação alcance pessoas que Santana talvez não alcançaria. E isso é importante, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância de um projeto urbano. Quero que você fale sobre essa questão do projeto urbano. Porque a gente está falando de plantação de igreja, mas o Radiação ele tem um recorte muito urbano, específico. Eu imagino que, de alguma maneira, houve algum momento em que o grupo base, você pensou nesse público, nesse perfil. E queria que você falasse um pouquinho sobre isso, até para que alguém que está nos ouvindo, talvez está numa realidade muito diferente de Campinas, dessa urbanidade, mas que também lá tem, e é importante haver um projeto de plantação, mas a partir de um outro contexto. Exatamente. Essa fala é fundamental, porque ao falar bem ou falar coisas sobre o Radiação, não significa dizer que esse é um modelo ou uma filosofia de ministério que deveria ser padronizada, aplicada em qualquer lugar, de qualquer jeito, porque agora descobrimos a roda. Longe disso. É bem exatamente o que você falou. Faz parte do fruto de uma realidade que eu acho que é uma conjunção
dos dons e talentos do grupo base com a necessidade contextual da onde a gente está, da posição geográfica e estratégica que a gente ocupa na cidade de Campinas. Então, a junção desses dois fatores formou uma comunidade. É a junção do que a gente é, enquanto não somente instituição. Óbvio que a parte institucional ela conta, porque a gente tem uma clareza de confissão de fé, de ligação. Mas eu tenho principalmente aqui uma ligação do que é o grupo base e do que é a realidade. Juntando esses fatores, a gente forma uma comunidade que vai ter uma identidade muito própria. Então, assim, a gente decidiu. Aí foram decisões intencionais, assim como Paulo toma decisões intencionais de ser um missionário urbano de grandes metrópoles. A gente decidiu plantar num dos pontos mais urbanos da cidade de Campinas, onde a gente está próximo dos 3 ou 4 principais shoppings, das 2 principais universidades, numa realidade de um bairro que é essencialmente um bairro de imigrantes, isso é, gente que vem morar em Campinas por conta do trabalho ou da faculdade, e ali a gente começa a alcançar essas pessoas. E isso vai definir linguagem, vai definir uma linguagem muito simples na forma de falar, vai definir uma forma de pregar. Ela é expositiva, ela é baseada na palavra de Deus. Eu acho que eu não preciso ficar toda hora justificando as coisas, mas ela é uma linguagem urbana que tenta fazer a ponte cultural com a realidade das pessoas. E ao longo... E aí, óbvio, uma coisa é o que você planeja, outra coisa é o que vai acontecendo como realidade. Então, a gente planeja uma coisa e aí a gente vai percebendo o agir de Deus e a formação. Por exemplo, o Radiação Campinas, ele se forma a partir de uma comunidade de empreendedores. Então, esse DNA empreendedor do meu grupo base, além dos outros dons e talentos ligados ali à igreja local, música, cuidar de criança, solidariedade, etc., hoje nos remete a um olhar para o nosso foco da missão está muito ligado a alcançar novos empreendedores, a capacitar empreendedores, a preparar. A gente agora está perto de 2 ou 3 escolas municipais e estaduais. A gente quer preparar esse pessoal para entrar no mercado de trabalho, porque essa realidade urbana me faz olhar para a minha realidade contextual e tentar responder a ela. E pregar o evangelho dentro desse contexto. Então, ela se formou como uma comunidade urbana na linguagem, na comunicação, no nosso Instagram. O tom de voz, como o pessoal que gosta desse negócio de rede social, o tom de voz ele é muito definido em torno disso. E aí a gente segue essa linha, que é muito específica. E assim, qual seria o erro? O erro é esse, é achar então, vamos fazer igual. Ou não é. Cada realidade, vocês aqui em São Paulo, talvez, pensando na metrópole aqui, né, numa plantação, tem que ter um olhar que é um urbano até mais extrapolado do que o que eu tenho em Campinas. É um outro contexto, a correria de aquelas pessoas. Exatamente. Então, horários diferentes, tudo precisa se encontrar ali o discipulado é a pior coisa que tem, né? O discipulado virtual. Mas numa metrópole que o povo trabalha até 8 horas, 9 da noite para chegar para vir no ponto da igreja, por que eu vou fazer isso se eu tenho outros mecanismos hoje de alcançar o cara ou ir até o cara, enfim. Então eu acho assim, a gente intencionalmente decidiu ser urbano na estética, na linguagem e na maneira de discipular as pessoas. Isso não fere os aspectos do ponto de vista da essência do evangelho, da pregação, mas ele atua dentro de um contexto e a gente precisa entender que esse contexto é relevante para a pregação. Eu vou fazer mais uma provocação, assim, eu queria que você falasse um pouquinho como é que você, pessoalmente, eu não sei nem se você tem essa resposta, e é tranquilo, como é que você conseguiu trazer equilíbrio para a questão da tradição, desafio de tentar fazer conversar ou não entrar em choque a tradição da igreja, né? Que você é filho do Genésio, então assim, mais carregado dessa informação, né? Você tinha muito isso. A cultura desse projeto, né? E porque essa cultura do projeto tem muito a ver com a realidade onde essa igreja está sendo plantada.
Por que eu tô fazendo essa pergunta? A gente estava até conversando antes de começar aqui sobre o desafio que eu acho que é muito maior de uma plantação de uma igreja, por exemplo, uma cultura fora do Brasil, fora da América do Sul. Né? Assim, não sei se você tem essa resposta, se a coisa foi acontecendo, assim, como é que você tentou fazer essas coisas? Qual é o limite de uma coisa com a outra aí? Eu não sei se eu tenho essa resposta. Eu acho assim, eu tenho medo aqui, mas é assim, eu acho que uma coisa é a tradição, outra coisa é o tradicionalismo, né? Legal. Isto é, uma coisa que me dá paz no coração é entender que eu viajo o Brasil e o mundo e eu vou em comunidades promessistas que são promessistas e você vai ver realidades diferentes e tradições diferentes, entendeu? Eu fui numa igreja no sul do país aqui, numa assembleia, e que era um gasofilácio, né? Todo mundo sabe o que é gasofilácio. É um negócio que... Coloca no Google, ChatGPT, é uma caixa que fica lá na frente para o pessoal botar o dinheirinho. E o meu filho e a gente, né? Numa realidade em São Paulo, que é Pix, é uma coisa mais eletrônica. E a gente sentado ali, né? Não tinha um tostão no bolso para ir até o gasofilácio passando vergonha. É uma tradição que tradicionalismo não é só negativo, mas assim, é uma tradição local que eu não preciso carregar. Mas assim, uma das senhoras viu ali o meu filho mais novinho e deu R$5 na mão dele. Porque dentro da realidade local ali, eu imagino que ao fazer isso com uma criança ali que cresceu ali, ela, eu vou lá. E meu filho olhou para aquele dinheiro, olhou para mim e falou: por que ela me deu? Eu falei: vai lá, bota, depois eu te explico. Então, assim, se eu entendi a sua pergunta, eu acho que tem tradição que não leva, não tem como, é uma comunidade nova que vai formar tradições ali, entendeu? Então eu tenho um jantar de ação de graças todo ano que está se tornando tradicional, mas porque é uma tradição local, que não precisa ser reproduzida em Santana ou em qualquer igreja. E que também não fere... Isso, eu acho assim, o que a gente carrega é a essência, a confissão, a confissão de fé, a gente carrega essa perspectiva de que ali tem uma comunidade cristã e que vai partir do estudo de qualquer ponto, a referência é sempre a nossa realidade, porque a gente é pastor promessista. Agora, você não carrega... Se eu carregar toda uma história, eu faria uma igreja do jeitinho da onde eu vim. E aí eu carrego todo não quero usar a expressão DNA, mas eu carrego um pacote que vem tudo de bom e tudo de ruim. Que é natural, eu não tô falando que não é natural, tô falando, no dia que o Radiação plantar, se eu levar o pacote completo do Radiação, eu também levo tudo de bom e tudo de ruim que essa igreja local fez. Então eu olho assim, primeiro é isso, assim, quando eu penso, já falei isso em alguns ambientes, como eu sou fiel ou como eu honro a tradição dos nossos pais, para não ficar só no pai Genésio. Entendendo que eles cumpriram a missão no tempo deles e eles foram extremamente relevantes no tempo deles, porque eles entenderam o seu contexto e pregaram dentro dele. Eu honro a tradição dos meus pais, dos pais promessistas, na medida em que eu entendo a minha realidade e tento ser relevante para ela. Porque eu não vou ser como meu pai, o meu filho não será como eu. É natural que seja assim, até porque o meu pai não foi como alguém para trás dele. Então, assim, é assim que eu honro. E o que me tranquilizou nesse processo, para terminar minha fala, que faz parte do início lá que eu esqueci, o meu último ponto de barreira, que eu falei assim, aqui é meu checkmate. Se meu pai falar não faz, eu não faço. Até falando assim para Deus na minha oração, pode ser que eu esteja pecando contra o Senhor de não seguir por causa do meu pai, porque quem abandona pai, filho, irmão, família, né? Então, só que eu falei, eu não vou ter coragem de seguir. E aí eu sentei com meu pai e mostrei o projeto para ele e tal. Graças a Deus ainda era um momento de bastante lucidez do meu pai,
O senhor está entendendo, pai? O senhor entendeu o que eu mostrei? Não, entendi. O senhor está vendo que não tem o nome denominacional na placa? Tô vendo. Tá bom, então. E aí, o que o senhor acha? Aí ele falou assim para mim, em 1978, eu li um livro do Oswald Chambers, e é um autor conhecido mesmo. Depois eu procurei alguns livros dele. E ele falava assim, que nós, nas igrejas evangélicas, estamos como que com as nossas moedas prateadas, lustrando elas. E elas já são brilhosas e a gente continua lustrando. E tem pontes nas cidades com muitas moedas enferrujadas. Me perdoe, mas isso me emociona. Meu pai falou assim, Deus está te mandando para as moedas enferrujadas das praças da cidade. Deus te abençoe, meu filho. Então, a partir daí, cara, ninguém me segurou mais, entendeu? Apesar das dores e das dificuldades, mas é assim que eu tento conciliar, é assim que eu tento entender. Eu honro a tradição dos meus pais, progressistas, tentando viver o evangelho de forma íntegra e contextualizada como eles viveram no tempo deles e foram relevantes para o tempo deles e enfrentaram as lutas. A gente acha que não, mas esses caras que são os que a gente chama de bambambam da promessa, sim, eles enfrentaram uma galera em torno deles que queriam que eles não fizessem o que eles fizeram. Mas eles tiveram coragem de fazer. A gente precisa ter coragem de fazer no nosso tempo. E a gente é fruto disso. Então amanhã alguém será fruto dos desafios que a gente assume também, né? É isso aí. Supera hoje. Cara, que bom te ouvir, Julião. Bênção. A gente está concluindo aqui o nosso papo, né? A gente falou que ia começar com basquete, terminar com basquete. É verdade, né? Eu só queria que você falasse aí, já também caminhasse para as suas considerações finais, aí dando um abraço para os irmãos, enfim, fazendo as suas palavras finais. Você comentou, né, que o basquete, que é uma atividade esportiva, agora virou um ponto de conexão missionária. Conclui essa ideia falando pra gente como é que tem sido isso, e aí já deixa uma palavra de incentivo aí pra galera pensar mais sobre o tema e como a gente pode se envolver, né, cada vez mais com a missão de Deus. Cara, é bastante importante terminar aqui, porque eu já falei algumas vezes disso e eu tenho até medo das pessoas entenderem de forma errada. Não é uma ação pragmática, no sentido assim, só me relaciono porque tá dando resultado. Né? Aquela coisa do convite de ir pra igreja, né? Já convidei 10 vezes, não vai, nunca mais eu atendo o telefone desse cara. Aquela coisa que a gente ouve às vezes em conselho. Tá entregando cesta básica em tal lugar, nunca veio na igreja, para de entregar cesta básica para essa pessoa. A gente tá querendo ajudar a pessoa, qual que é a intenção do coração, né? Mas essa é outra história. Então, assim, esse grupo, para mim, ele não é um grupo em que, assim, o meu olhar é o tempo inteiro, pragmaticamente, de pregar o evangelho do ponto de vista formal. É um grupo em que eu vivo o evangelho diante deles. E isso abre possibilidades de diálogos espirituais. Mas eu não me relaciono com eles para eles frequentarem a igreja, irem no Radiação ou aceitarem Jesus. Eu sonho com isso, oro por isso, espero isso. Com certeza. Mas é uma relação honesta, é uma relação a partir dos nossos filhos. No meu caso, é uma relação, a gente viaja junto para ver jogo dos moleques, a gente dorme filho um na casa do outro, a gente se ajuda. Cara, não vou poder levar meu filho, onde você tá? Você pega ele aqui? Pego. A gente é amigo. Porque na missionalidade, na teoria, a gente entendeu assim, você precisa criar relações, falar com as pessoas, a gente falava isso na teoria, eu falava isso na teoria. Hoje eu tenho amigos que são meus amigos apesar da religião. E eles são realmente meus amigos. A porta da minha casa está aberta para eles e a porta da casa deles está aberta para mim. De uma forma genuína. Só que aí, dito isso, se torna um ambiente, então, que ali eu vou viver o evangelho. A maneira de eu falar, a maneira de eu me portar, a maneira de eu comer, a maneira de eu tratar os meus filhos, a maneira de eu tratá-los, a maneira de eu responder às propostas que são feitas.
Tudo isso ali eu exponho o evangelho, às vezes não pregando um texto bíblico, não de maneira formal, mas por meio da minha vida. Então, assim, agora eu estou vivendo o que eu pregava, na teoria. Então, esse grupo se tornou assim. E aí, ali, eu tenho católicos tradicionais que me mandam foto de missa toda hora, tô aqui na missa. Gente que tem ligações com o mundo evangélico, mas afastados, gente que nunca frequentou a igreja evangélica, ateu, no meu círculo mais íntimo, e que com todos eles já estabelecemos conversas espirituais, legal, inclusive com o ateu. Mas por quê? Porque surgiu a oportunidade naturalmente e ali a conversa aconteceu. Então, e aí, aí é aquela coisa que a gente fala muito em palestra, né? Não adianta nada você convidar o cara para ir na igreja se você não aceita quando ele convida para você ir no aniversário do filho. Então, hoje é assim, cara, mandaram aqui, tem tal jogo das estrelas do basquete tal dia, quem puder se organizar, vamos. Tem hora que dá para ir, tem hora que não dá, mas assim, se dá, eu vou. Se dá, eu tô lá junto. Não de forma, no sentido só de vou ganhar o cara para Jesus, mas é para estar junto com os caras. Só que aí nessa hora é assim, cara, tem tal coisa na minha igreja, vamos. Então eu falei da parte de empreendedores. Essa galera, um ponto de atração foi isso. Pô, quero ir lá, quero conhecer, quero ajudar. Vamos tentar, vamos tentar abrir o Regatas para levar um grupo de empreendedores lá, para falar lá. Ele nem está pensando em igreja, ele só está pensando, você tem um grupo de empreendedores que de repente pode gerar um interesse para os sócios do clube. Então, assim, e as relações estão acontecendo naturalmente, famílias que estão começando a frequentar, que estão começando a se relacionar, porque estão vendo vida acontecendo ali do lado tal, e a coisa naturalmente está acontecendo. Então, se tornou mesmo um ponto de exposição do evangelho. E hoje a gente se dedica realmente, intencionalmente, a essas famílias, a se preocupar com elas, a orar por elas, a perceber se tem uma necessidade de tentar ajudar, porque aí você está sendo aquela coisa de Atos 8:4, né? E por onde foram, eles foram dispersos, né? E por onde foram, pregavam o evangelho. Então, por onde a gente vai, e hoje é o lugar que a gente tem, é onde a gente anuncia o evangelho de Jesus com a vida. E cada vez que tem oportunidade, com as palavras. Amém. Cara, deixa uma palavra aí para os nossos amigos, irmãos que estão nos acompanhando. Se você olhar para essa câmera aqui, dar uma palavra direto a eles sobre esse tema, incentivando eles, porque eu acho que isso de fato vai ajudar nessa nossa reflexão final aqui. Legal. Bom, primeiro, obrigado vocês aqui pela conversa. Espero que seja boa. Espero que boa demais, você é louco. Que seja edificante aí para as pessoas. Pessoal, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, aqueles que estão de repente preocupados com esse momento da denominação, com as coisas que estão acontecendo. Ore a Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus sabe muito melhor que a gente conduzir as coisas. Confie na graça dele e na maneira como ele vai conduzir todo esse processo. Fique em paz. Deus está no controle da igreja dele e da gente que faz parte da igreja dele aqui, a promessa. Você que se inflama com o tema, coloque diante de Deus, de repente ele vai te usar, e eu sinceramente tenho orado a Deus por uma segunda geração forte de plantadores, gente se dispondo, igrejas locais, porque quanto maior o movimento, mais musculatura, mais maturidade, menos erros a gente vai cometer. Eu sei, nesse processo é natural, a gente comete erros, principalmente no processo do aprendizado que a gente vem vivendo. Então, assim, vai firme. Eu acho que a gente precisa de comunidades plantadoras. Esse movimento inicial, hoje, assim, no Brasil, a gente deve ter umas 5, 6, 10 igrejas plantando com filosofia de ministério já. É toda uma galera começando, e quanto mais esse movimento aumentar, mais a gente vai ter presença do Reino de Deus por meio de comunidades adventistas da promessa, de comunidades promessistas no Brasil e no mundo. E você talvez está sendo chamado para isso, e que esse papo aqui possa te animar mais e Deus preparar, capacitar, te dar condições por vários meios para você chegar lá e fazer parte desse movimento de plantação de novas igrejas. Deus abençoe a sua vida
E na medida do possível, conte com a gente também, com a nossa oração e com o nosso apoio aí para conversar sobre o tema. Amém. Amigão, e aí? Cara, quero agradecer. Muito bom. Eu acho que você vai ficar devendo um retorno pra gente, porque eu acho que seria interessante a gente trabalhar aqui um tema, esse mesmo tema, mas a partir de uma perspectiva institucional, abordando o projeto Rede de Igrejas. Tá. Né? Nem falando da rede. Eu acho que seria interessante, talvez numa próxima oportunidade, a gente tratar desse tema mais dentro dessa organização institucional, né? Mas obrigado por atender o nosso convite mesmo, né? E eu quero aqui agradecer você também que está nos acompanhando. Deus abençoe, como sempre. Fica aí o meu abraço e até a próxima, né? É isso. Pessoal, que bom que você estava com a gente até agora. Foi um papo muito edificante. As redes sociais do Pastor Júnior e do Movimento Radiação vão ficar na descrição se você quiser conhecer a página deles. Vale muito a pena seguir, acompanhar. Tem o contato do pastor para você conseguir compreender melhor aquilo que Deus está fazendo para além daquilo que a gente já conhece como normal na nossa comunidade. Queria incentivar você também a compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Quero incentivar você a acessar o nosso Spotify. Lá a gente tem um canal no Spotify que você consegue ouvir aí no trânsito esse podcast com tranquilidade ali, com foninho no ouvido, vai ouvindo, refletindo e compartilha na sua igreja local, incentiva os seus amigos, pastores, líderes a participarem desse movimento com a gente de reflexão pelo Evangelho. É isso, Deus abençoe vocês, muito obrigado pela participação e até o nosso próximo CTM Cast. Deus abençoe, até a próxima.